Há um silêncio de ecoa mais forte do que qualquer grito. Um silêncio feito de anos, de escolhas, de vidas que se desdobram não por vontade própria, mas pela vontade alheia. É o silêncio dos relógios esquecidos, aqueles que marcam o tempo de outros, enquanto o nosso, o mais precioso, se esvai imperceptível, até que um dia a ficha cai. Mas qual é o verdadeiro custo desse esquecimento? E, mais intrigante ainda, será possível reaver os anos que julgamos perdidos? Se você já sentiu o peso do tempo em suas costas, se já se perguntou para onde foram os seus dias, este é o momento de desvendar um mistério que habita não nas sombras de um crime, mas no âmago de cada um de nós. A verdade sobre os anos perdidos pode ser chocante, mas a chave para recuperá-los está mais próxima do que você imagina. Fique conosco para desvendar este enigma. E se esta reflexão ressoar em sua alma, peço que se inscreva no canal. Seu apoio nos ajuda a continuar iluminando os caminhos da vida. A história que vamos desvendar hoje não está nas páginas policiais, nem nos grandes jornais. Ela se desenrola nas pequenas salas de estar, nos corredores silenciosos de lares comuns, nos olhares perdidos de quem um dia se viu inteiro e, de repente, percebeu que pedaços importantes ficaram pelo caminho. Estamos falando de um fenômeno sutil, quase invisível, mas com consequências devastadoras: o desaparecimento da própria identidade sob o peso das expectativas alheias. Para compreender essa verdade chocante, precisamos mergulhar na vida de Maria, uma mulher que, sem saber, tornou-se um estudo de caso desse crime silencioso contra si mesma. Maria nasceu em uma pequena cidade do interior, filha única de pais amorosos, mas com uma visão muito particular do que significava ser bem-sucedida. Desde cedo, os caminhos de Maria foram traçados com uma precisão quase militar. Aos 5 anos, aulas de piano. Aos 10, inglês e balé. Aos 15, a faculdade de Direito já era uma certeza inquestionável, pois seu pai, um advogado respeitado na comunidade, sonhava em vê-la seguir seus passos. Maria, uma menina dócil e dedicada, absorvia cada instrução como uma esponja. Seu sorriso fácil e a vontade de agradar eram as ferramentas que a mantinham sempre alinhada às expectativas. Ela nunca questionou, nunca pensou em outro caminho. A vida parecia uma estrada bem pavimentada, com placas claras e um destino pré-determinado. Ela era a filha perfeita, a aluna exemplar, a neta orgulhosa. Mas, por trás da fachada de perfeição, um relógio interno, o dela, começava a desacelerar, quase a parar. Os anos da faculdade de Direito foram intensos. Maria se dedicava com afinco, tirando notas excelentes, participando de grupos de estudo, impressionando professores e colegas. Todos elogiavam sua inteligência e sua capacidade de lidar com a pressão. Seus pais transbordavam orgulho. Em cada brinde de família, em cada conversa com amigos, o nome de Maria era sinônimo de sucesso. Mas, em seus momentos de solidão, quando as luzes do seu pequeno apartamento se apagavam e o silêncio da noite a envolvia, uma sensação estranha começava a surgir. Não era tristeza, nem arrependimento. Era algo mais sutil, um vazio indizível, uma falta de conexão com a própria vida que ela estava construindo. Ela se via como uma atriz em uma peça, interpretando um papel que todos aplaudiam, mas que não a preenchia por dentro. O direito era fascinante em teoria, mas a prática, a rotina dos tribunais, as minúcias dos processos, tudo parecia distante, como se pertencesse a outra pessoa. Ela sonhava em viajar, em escrever, em aprender a pintar, pequenos desejos que para ela eram meros devaneios, rapidamente abafados pela voz interna que repetia: "Você tem um propósito. Você tem um futuro brilhante no direito." Após a formatura, Maria foi contratada por um renomado escritório de advocacia. A ascensão foi meteórica. Em poucos anos, ela se tornou uma das advogadas mais promissoras da firma, lidando com casos de grande repercussão. Sua agenda era lotada, suas noites curtas.
Fins de semana muitas vezes eram dedicados a pilhas de documentos e reuniões de última hora. Seus pais não poderiam estar mais felizes. Eles viam nela a concretização de todos os seus sonhos, o espelho de uma vida bem vivida. Maria, por sua vez, sentia-se cada vez mais distante de si mesma. As viagens sonhadas nunca aconteciam. Os pincéis e telas que ela comprava com a intenção de começar a pintar ficavam guardados no armário, intocados. Os livros de poesia que ela tanto amava acumulavam poeira na estante. Ela estava vivendo a vida que todos esperavam dela, mas não a vida que seu coração ansiava. O relógio interno, aquele que marcava o tempo dela, estava agora completamente parado. Os anos se passavam, um após o outro, sem que Maria percebesse a velocidade com que se esvaíam. Ela estava sempre ocupada, sempre produtiva, sempre cumprindo prazos e expectativas. Aos 45 anos, Maria era uma profissional de sucesso inquestionável. Tinha um apartamento elegante, um carro de luxo, uma conta bancária confortável. Mas, em um jantar de aniversário com amigos, algo a atingiu com a força de um raio. Uma amiga que havia largado uma carreira promissora para abrir uma pequena livraria e viver de sua paixão por livros, falava com um brilho nos olhos sobre as alegrias de cada dia, as pequenas vitórias, a liberdade de estar em seu próprio caminho. Maria ouvia e, de repente, sentiu um aperto no peito. Não era inveja, era algo mais profundo, um reconhecimento doloroso. Aquele brilho, aquela paixão, ela não o sentia há anos. Naquela noite, Maria não conseguiu dormir. A conversa com a amiga ecoava em sua mente. Ela se levantou, caminhou até a janela e observou a cidade adormecida. Foi nesse momento de silêncio absoluto que o mistério começou a se desvendar. Onde estavam os anos que ela viveu? Eles haviam passado. Ela tinha memórias de trabalho, de reuniões, de viagens a negócios, mas onde estavam as memórias dela? As memórias de Maria, a mulher que um dia sonhou em pintar, em viajar, em simplesmente ser. Ela percebeu que havia vivido uma vida inteira como uma procuradora de si mesma, dedicando-se a um caso que não era o seu. Os relógios esquecidos não eram apenas uma metáfora, eram a realidade de uma vida onde o tempo pessoal havia sido negligenciado, sacrificado em nome de uma felicidade externa, imposta e nunca verdadeiramente sentida. A verdade chocante não era um evento único, mas uma acumulação silenciosa de pequenas escolhas, de renúncias diárias, que, somadas, formaram um abismo entre quem ela era e quem ela se tornou. Este é o ponto crucial de nossa investigação. Como se perde tanto de si mesmo sem perceber? A resposta reside em um mecanismo psicológico poderoso, a adaptabilidade humana. Somos seres sociais, programados para agradar, para nos encaixar, para buscar aceitação. Desde a infância, somos recompensados por seguir regras, por atender expectativas. Maria, como muitos de nós, aprendeu que o amor e o reconhecimento vinham quando ela se moldava ao que era esperado. O problema é que, ao longo do tempo, essa adaptação se torna uma armadura tão pesada que nos impede de sentir o nosso próprio pulso. O medo de desapontar, de ser julgado, de não ser amado, é um carrasco silencioso que nos empurra para longe de nossos verdadeiros desejos. E assim, os anos se perdem. Não são roubados, mas entregues voluntariamente, gota a gota, até que a fonte seca. O que Maria viveu não é um caso isolado. É um padrão, um verdadeiro crime contra a alma, cometido por milhões de pessoas ao redor do mundo. Pessoas que se tornam mães dedicadas ao ponto de esquecerem suas carreiras, seus hobbies, seus sonhos. Filhos que assumem os negócios da família por obrigação, mesmo que seu coração chame por outra vocação. Cônjuges que se anulam em relacionamentos, acreditando que o amor é sinônimo de sacrifício total. A linha do tempo da vida de Maria, se desenhada, mostraria um crescimento linear e bem-sucedido em sua carreira profissional.
mas uma estagnação ou até mesmo um retrocesso em sua jornada pessoal e emocional. O perfil dos envolvidos nesse crime silencioso é complexo. Os agressores são muitas vezes pessoas que nos amam profundamente, mas que projetam em nós seus próprios sonhos e frustrações. Os cúmplices somos nós mesmos, que, por medo ou por desconhecimento, silenciamos nossa voz interior e permitimos que o tempo de outros se torne o nosso. O contexto social também desempenha um papel crucial. Vivemos em uma sociedade que muitas vezes valoriza mais o ter do que o ser, a performance externa do que a paz interna. A pressão para atingir marcos de sucesso definidos por outros é constante. E, para o público idoso, essa reflexão adquire uma camada ainda mais profunda. Muitos já viveram a maior parte de suas vidas. A percepção dos anos perdidos pode ser avassaladora, carregada de arrependimento e a sensação de que é tarde demais. Mas será que é? A investigação de Maria não termina com a constatação do crime. Ela se aprofunda na busca por uma solução, por uma forma de recuperar o que se julgava irremediavelmente perdido. Maria, naquela noite fatídica, decidiu que não aceitaria mais o silêncio de seus relógios esquecidos. O primeiro passo foi o mais difícil: reconhecer a verdade. Ela precisava admitir para si mesma que, apesar de todo o sucesso externo, ela estava profundamente insatisfeita. O segundo passo foi procurar ajuda. Ela começou a fazer terapia, um espaço seguro onde pôde pela primeira vez verbalizar seus medos, seus desejos e a dor de ter se perdido. A terapeuta de Maria a ajudou a desconstruir as expectativas que a sufocavam, a identificar a origem de suas escolhas e a entender que o amor verdadeiro não exige anulação. O terceiro passo foi um ato de coragem. Ela começou a redesenhar sua própria linha do tempo. Não era sobre abandonar tudo o que havia construído, mas sobre integrar o que faltava. Ela diminuiu a carga de trabalho no escritório, dedicando um dia da semana para si. Naquele dia, ela começou a pintar. Comprou telas, tintas, pincéis. No início, sentia-se desajeitada, insegura. Mas a cada traço, a cada cor que misturava, sentia uma conexão consigo mesma que há muito não experimentava. O relógio interno, que antes estava parado, começou a dar pequenos tiques, lentos no início, mas cada vez mais firmes. Ela também começou a planejar pequenas viagens, sozinha ou com amigos que compartilhavam seus novos interesses. Leu os livros de poesia que estavam empoeirados, permitiu-se explorar novos cafés, visitar galerias de arte, caminhar sem rumo pela cidade, apenas observando. Essas pequenas ações, esses elementos-chave na recuperação de Maria, não eram grandiosas. Eram, na verdade, atos de autocompaixão, de redescoberta. Ela não estava recuperando os anos perdidos no sentido literal, pois o tempo que passou não volta. Mas ela estava recuperando o sentido do tempo, a propriedade sobre seus próprios dias, a voz que havia silenciado. Ela estava finalmente aprendendo a viver para si mesma, sem culpa, sem medo. A verdade chocante dos anos perdidos é que eles nunca se perdem de verdade. Eles ficam adormecidos, esperando o momento em que teremos coragem de despertá-los. A recuperação não é um milagre, mas um processo gradual de autoconhecimento, de redefinição de prioridades e de muita coragem para desapontar aqueles que esperam que continuemos a interpretar um papel que não nos pertence. É um ato de amor próprio, de reconhecer que o tempo mais valioso é o seu próprio. A história de Maria nos mostra que nunca é tarde para desvendar o mistério dos relógios esquecidos. Não importa a idade, não importa o quanto você se sinta distante de quem um dia foi, a chama da sua essência ainda está lá, esperando para ser reacendida. A verdade é que os anos não se perdem, eles apenas esperam para serem vividos de uma nova forma. O que você fará com o seu tempo, agora que sabe a verdade? Se esta história tocou seu coração, se você se viu em algum momento da jornada de Maria, saiba que não está sozinho. A jornada de autodescoberta é contínua e desafiadora, mas infinitamente recompensadora. Se você deseja continuar essa conversa, se quer encontrar mais reflexões que iluminem seu caminho, convido você a se inscrever em nosso canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo com alguém que precise ouvir essa mensagem.
Seu apoio é fundamental para que possamos continuar a desvendar os mistérios do tempo e da vida, ajudando uns aos outros a valorizar cada momento que nos resta. O tempo não para, mas a forma como o vivemos, essa sim, está em nossas mãos.